A segunda característica que eu quero dizer é que Deus busca homens e mulheres ousados. Ousados. Ousadia é sinônimo de coragem. Poderia ser homens e mulheres corajosos, né? O que isso quer dizer, né? Quando a gente pensa em homens e mulheres corajosos? Nós estamos falando, sim, de homens e mulheres capazes de olhar para o inimigo e encará-los de frente. Como Davi fez com Golias. Homens e mulheres que não se intimidam pelo tamanho do inimigo, nem pelo número de soldados do seu exército. Homens e mulheres que confiam em Deus em qualquer momento da vida e que sabem que com Deus não há obstáculos insuperáveis. Homens e mulheres que não se conformam ao molde do mundo, isto é, não se ajustam para ficar no padrão do mundo. Não. Porque eles mantêm pura a sua mente e o seu coração consagrados para Deus. Estes homens e mulheres corajosos, ousados, eles são mencionados na Bíblia como vencedores. Vencedores. É interessante, eu não vou ler todos aqui, mas uma hora você pode fazer isso na sua casa, ler os textos de Apocalipse. E se você pegar todas as cartas às igrejas, né, de Apocalipse que estão lá, você vai perceber sempre que ao vencedor. Não é para todo mundo que está dentro da igreja, é ao vencedor das promessas de Deus. E eu vou ler um texto, então, de Apocalipse 21, 7 e 8. Quero destacar nisso, porque ele está falando para o vencedor. Vencedor, como eu disse, são os ousados, os corajosos. A estes estão reservadas todas as bênçãos descritas no livro da Bíblia. Ao vencedor. Aos covardes, preste muita atenção, os covardes não herdarão o reino de Deus. É o que está dizendo o texto, não sou eu. Então vou ler para vocês, versículos 7 e 8. O vencedor herdará tudo isto. Ele já tinha descrito diversas bênçãos. Eu serei seu Deus, e ele será meu filho. O vencedor herdará tudo isso. Eu serei seu Deus, ele será meu filho. Não precisava nem ler o resto. Porque quando Deus já está dizendo isso, Ele está também dizendo que os covardes, os perdedores, aqueles que não venceram na caminhada, não herdarão o seu reino. Mas, para deixar claro, Deus escreveu, mas os covardes, eu acho isso tão forte, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo, que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Como nós estamos falando de ousadia, eu vou destacar aqui a palavra covarde. Tá? Mas eu quero que você entenda uma coisa nessa palavra. Quando o texto fala aqui dos covardes, e se você pegar uma outra versão, vai estar escrito os tímidos. Né? Ele não está falando de questão aqui de comportamento, né? Timidez, né? Nesse aspecto. Ele está falando exatamente de covardia. O tímido é aquele que não se posiciona. Você já viu aquela pessoa assim, que você chega para ela e fala assim, vamos comprar uma pizza? Vamos! E aí, qual pizza você gosta? Ah, compra a que você quiser. Nunca se posiciona. Está sempre em cima do muro. É esse tipo de pessoa que a Bíblia está se referindo. Não é o caso, tá, de uma pizza. Não se preocupe se você de vez em quando fala isso, tá? Eu só estou querendo usar isso para você perceber algo. Porque existem momentos na vida que você não pode ficar em cima do muro.
Existe aqueles momentos onde Deus vai traçar uma linha e vai dizer, ou você é crente ou não é. E aqui não é uma questão de pizza, daí, né? Porque isso aí não é... Mas existe coisa que você vai ter que dizer quem você é. E aí os covardes, eles nunca querem dizer quem são. Nunca querem se mostrar. Fogem das responsabilidades. Porque é covarde. É desse covarde que Deus está falando. Ele não está falando de um ato. Porque quando a gente pensa assim, Jesus, será que ele está falando de covardia? É aquela pessoa que, de repente, alguém chegou, por exemplo, imaginar, tá? Talvez você já ouviu alguma história assim, né? Porque eu sei que já aconteceu isso em outros lugares. Mas alguém chegar, por exemplo, e colocar você numa situação, quem sabe com uma arma, e aí chega e fala para você o seguinte, diz aí, né? Como é que fala? Gatilha? Gatilha? Deixa a arma, né? Engatilhada lá. Põe na sua cabeça e fala para mim agora, fala para mim, você crê em Jesus ou não? E aí você na hora diz, não, né? Com medo de morrer. Mas não é disso que Deus está falando. E eu não estou dizendo que isso não seja uma covardia diante daquilo que você tem de fé com Deus. Mas não é disso. Preste muita atenção, porque o texto, ele está falando de estilo de vida. Consegue entender? Ele está falando de um estado de ser. Quando ele fala, por exemplo, de incrédulo, ele não está falando de uma pessoa que num dia não crê. Ele está falando de uma pessoa que vive na incredulidade. Quando ele está falando de ser depravado, ele não está dizendo de alguém que caiu em pecado num determinado momento. Ele está falando de alguém que vive na depravação. Quando ele fala de um assassino, não é alguém que de repente, num momento de ira, de raiva, fez algo errado e depois se arrependeu. Não é disso. Ele está falando de pessoas que adotam isso como padrão de vida. É disso que ele está dizendo. E assim todos eles, quando você percebe de moralidade sexual, feitiçaria, idolatria, mentira, a mesma coisa os covardes. Porque existe muito cristão que é covarde. Aí está lá na sua empresa, precisa se posicionar, é aí que eu falo que Deus traça a linha ética, a linha moral, aí é confrontado. O chefe chega para você e diz para você, faz uma meia nota. Tudo bem, chefe. Espera aí, não posso fazer isso, chefe. Eu não posso roubar. Isso é defraudar. Eu sou cristão. Não, mas eu tenho medo de perder meu emprego. Mas você não tem medo de se colocar contra Deus? Louco, esta noite pedirão a tua alma. Você precisa ter uma hora que você precisa se posicionar. É disso que Deus está falando. A cada momento na vida, que tipo de cristão você é? Covarde ou não? É alguém que se diz, não, isso eu não faço, porque eu sou cristão. Ou você vai sempre fazer o que os homens querem que você faça? Porque as pessoas temem os homens. Mas a Bíblia diz assim que nós devemos temer a Deus, porque o homem, ele não tem poder para te lançar no inferno, mas Deus tem. E preste atenção, eu vou ler de novo, porque não sou eu. O vencedor herdará tudo isto. Aí é a hora de você mostrar que você é vencedor. Eu posso perder tudo, mas eu não perdo a minha integridade, eu não vendo a minha fé. O vencedor herdará tudo isso. Eu serei seu Deus, ele será meu filho. Mas os covardes, eu só vou destacar isso porque eu nem quero entrar nos outros. Vai lá embaixo, vai dizer, para eles está separado o lago de fogo. Isso é muito sério. É que às vezes eu fico pensando que a gente lê a Bíblia, mas não lê a Bíblia de fato e verdade. E a gente vai vivendo a vida como se... Aí na hora que chegar lá diante dos... Não, mas eu era da Batista. O pastor Cornélio, ele me colocou lá no hall de membros. Eu obedecia todos os estatutos. Deus vai falar, você era covarde. E você sabe que lugar que é esse? O lago de fogo? Esse é o que Deus fez para o diabo. O inferno vai ser lançado no lago de fogo. E Deus está dizendo que essas pessoas que vivem assim, que não se arrependem, que não mudam a sua postura, também vão.
Então a gente precisa começar a cair a ficha nossa como cristãos e entender que cristianismo não é uma brincadeira, não existe em cima do muro com Deus. Ele é claro, ele diz, ou você é frio ou você é quente, e o forno eu vou vomitar. Olha que palavra forte. E é por isso que nós precisamos começar a conhecer esse Deus que nós servimos com mais seriedade. Porque isso aqui não é brincadeira. O teu destino está aqui, ó, nessas palavras escritas por Cristo. Mas o covarde é esse, é aquele que sempre foge diante do momento que ele precisa expor suas convicções cristãs. Ele foge, por quê? Ele não quer se dispor muitas vezes com ninguém. Não, eu não vou me posicionar porque, poxa vida, se eu fizer isso, aí o irmão Antônio vai ficar bravo comigo. Como é que eu vou lá divertir o irmão Antônio? Não, ele não vai mais olhar para mim. Esse é o covarde. Mas eu quero dizer para você que a Bíblia diz assim, preste muita atenção, porque essa palavra é a palavra de Deus. Aquele que sabe o bem que tem que fazer e não faz, peca. Então, gente, o que eu quero que vocês consigam entender é que na vida de vocês lá fora, aqui, não existe em cima do muro. Ou você é ou não é. Porque Cristo vai pôr você na balança no final. E se você se acovardar de fazer o bem que você sabe que tem que fazer, você está aqui entre esses covardes. Nós precisamos começar a ler a Bíblia com seriedade. Nós precisamos viver com santidade. Nós precisamos viver com inteireza de coração. Porque nós vamos um dia estar diante de Deus. E às vezes a gente acha que tudo é graça. Graça, nós vamos ser salvos pela graça. Mas Deus sabe quem de fato é aquele que é crente, que não é, pelos frutos. Jesus falou isso. Ou fui eu que falei? Não, Jesus, pelo fruto vos conhecereis. Aí não adianta você chegar, Senhor, mas eu tenho fé. Jesus falou, meu filho, um monte de gente fala que tem fé. Senhor, Senhor, mas só entrará no reino de Deus aquele que faz a vontade do meu Pai. No Antigo Testamento nós encontramos vários homens ousados em Deus. Entre eles nós encontramos Josué e Davi. Foram grandes guerreiros, Esther e Débora, mulheres. Contudo, eu quero destacar os profetas do Antigo Testamento. Sem citar nomes, vários são os profetas. Você poderia pensar aí hoje, Elias, Amós, vários profetas, vários, Isaías. Esses homens foram corajosos nos seus dias. Eles foram corajosos porque eles denunciaram a corrupção da nação. Eles denunciaram as injustiças feitas pelos reis, como o próprio Davi, confrontado por Natã, profeta. Acabe com Elias. Esses homens foram ousados e corajosos porque eles levantaram a voz em nome de Deus, pelos pobres, pelos oprimidos, e acabaram, na maioria das vezes, morrendo de formas cruéis. Os profetas não foram ouvidos, porque o povo queria sempre ouvir aquilo que era doce aos seus ouvidos. Muitas vezes foram rejeitados. E até mesmo pelo povo a quem eles estavam tentando mostrar o caminho da salvação. Esses o rejeitaram. No Novo Testamento, embora as lutas já não se travavam em um nível físico, mas hoje nós vivemos uma luta que ela é espiritual. Por isso a Bíblia nos ensina para não lutarmos com armas carnais, mas elas continuam sendo travadas em nossos dias. E nós percebemos na Bíblia também que os homens da Bíblia, os apóstolos, também foram homens de Deus corajosos e ousados. Nós poderíamos falar de Pedro, de Paulo, histórias muito conhecidas.
homens que falaram revestidos do poder de Deus, autoridades daquele tempo, confrontando estes homens com a verdade de Cristo Jesus. As cartas destes homens evidenciam isto. Estes homens cheios do Espírito, cheios da verdade de Deus, eles lutaram também, assim como os profetas do Antigo Testamento, pelos pobres. Eles repreenderam demônios com autoridade, ministraram curas em nome de Jesus, com uma ousadia que eu diria sobrenatural, né? Revestidos mesmo do poder de Deus. Jesus também era um homem ousado, corajoso. Muitas vezes nós ficamos com uma imagem de Jesus, sabe, todo meiguinho, né? Todo docinho. Deixa vir a mim os pequeninos, aí todos. E a gente esquece do Jesus, profeta, sacerdote, aquele que ousadamente desafiou todas as estruturas religiosas de seus dias, de sua época. Jesus que anunciava um evangelho de poder e libertação, tanto espiritual como social para os seus dias. Ele não se intimidou diante as autoridades religiosas, diante os fariseus, saduceus, escribas, sumos sacerdotes, ele não se intimidou. Continuou anunciando, continuou pregando, falando. E quando foi preciso confrontar, como pastor, ele o fez. Chamou aqueles homens de hipócrita. Jesus, quando precisou ser sério, foi firme. Usou palavras que nós não usamos hoje, porque a gente vive num mundo que a gente acha que é viver politicamente correto, é você ficar, sabe, tratando todo mundo com denguinho. Jesus chamou de raposas, chamou aquele povo de sepulcro caiado. Não alisou o pecado. E ele proferiu um texto que a gente não vai ler aqui hoje, nem porque não temos tempo, mas basta você ler os ai que ele foi falando. Ai de vocês! E aí ele começa, né? Parar um monte de coisa. Jesus era firme quando tinha que ser firme, amoroso quando tinha que ser amoroso. E ele disse que o Pai havia dado a ele todo o poder, todo o domínio. Irmãos, nós precisamos ser ousados, cheios do Espírito, corajosos, para que em nome de Jesus, nós possamos fazer sim, proezas nessa cidade. Nós precisamos ser corajosos, para abraçarmos a verdade, denunciarmos as mentiras. Nós precisamos ser corajosos para nos posicionarmos. Lembra que Deus vai traçar a linha. Cuidado do lado que você está. Quando Datã, Coré, se levantaram contra a autoridade estabelecida por Deus, a terra se abriu. Terra se abrir significa algo, mas eu não vou nem falar. Lembre-se, Jesus nunca foi covarde, os profetas nunca foram covardes, os homens de Deus não são covardes, mulheres de Deus não são covardes. E muitas vezes, nós somos chamados para sermos mais ousados e corajosos. Como eu disse, é aqui na igreja, é fora da igreja, onde você estiver. A Bíblia diz lá em Lucas, capítulo 12, verso 8 e 9. Lucas 12, verso 8 e 9 diz assim, palavras de Jesus. Eu lhes digo, quem me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Nós costumamos ler sempre o texto achando que Jesus está se refalando. Se você disser sim para mim, eu vou dizer sim para você e nós vamos viver felizes no céu. Jesus está dizendo, se você começar a viver sua vida eticamente com Ele, correto, se posicionando, eu vou me posicionar diante do Pai por você. Porque aquele que for perseguido por causa do meu nome, a esse, Ele está prometendo galardões
É esse ele está prometendo fazer justiça. A esse que se posiciona. Não é uma questão de chegar aqui na frente, levantar a mão e você falar, eu aceito Jesus, e Jesus vai chegar lá no céu. É uma questão de você ter uma vida que confessa Jesus. Uma vida onde todos os dias você confessa Jesus nas suas atitudes. Negamos Jesus quando aceitamos o pecado. Quando aceitamos as coisas erradas, para não nos indispormos com pessoas ou com homens. E ao fazermos isso, nós permitimos que o mal se perpetue, por causa da nossa covardia. E seremos então rejeitados por Deus. Porque só existe um jeito, ou você luta pela bandeira de Deus, ou você não está com Deus. Não existe para Deus, eu volto a dizer, em cima do muro, não existe.